Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de 2021. Eu me chamo Josiele, ingressei na equipe de negócios há pouco tempo, na diretoria do Vitor, a diretoria institucional. Hoje será a nossa terceira live do módulo Workshop Atração e Desenvolvimento de Pessoas, de Talentos. A primeira live foi referente à atração e seleção de talentos, uma visão estratégica. E a segunda live foi referente ao projeto multiplicador, recepção e desenvolvimento de talentos. E hoje o nosso assunto será formação de lideranças, com a Laura Vidal. Ainda neste módulo, falaremos sobre avaliações de competências, trilhas de formação e cases de sucesso na área de gestão de pessoas. A Laura possui experiência na RH de grandes empresas nacionais e multinacionais, é sócia fundadora da LW Consultoria, graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Estratégia e também em Formação de Conselheiras. É coach com formação, certificação internacional. Olá, Laura, seja bem-vinda à nossa live. Olá, boa noite, Josiele, boa noite a todos. Boa noite, Laura. Te passo a palavra, então fique bem à vontade para conduzir da forma como achar melhor. Qualquer coisa nos chama daí, tá? Tá, joia. Super obrigada. Bom, queria desejar a todos aí um feliz ano novo, né? É um prazer começar o ano aqui de trabalho. O primeiro dia de trabalho meu foi hoje, deste ano. Então, começar aqui batendo esse papo com vocês. Estou muito feliz e honrada. Obrigada pelo convite aí da Bioparque, Vitor, Josiele, obrigada a todos. Então, hoje a gente foi convidada aqui a falar sobre desenvolvimento de liderança. Pensei numa abordagem olhando, né, sempre para frente, pensando aí em todas essas transformações que a gente passou nos últimos meses e continua passando por conta dessa pandemia, todos os impactos que isso já teve na nossa vida pessoal, né, em termos de hábitos, consumo, comportamento, e como isso também impactou o nosso trabalho e vai continuar impactando, né, a forma das empresas fazerem negócio. Então, olhando para essa perspectiva que eu preparei um material aqui para a gente bater um papo hoje. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint e aí eu perco vocês de vista da tela enquanto eu estou projetando. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade para fazer. E, ao final, eu sei que a gente também tem aí um tempinho para tirar dúvidas, tá bom? Se você puder só confirmar, Josiele, se você está conseguindo ver minha tela, só para eu saber que está tudo certinho. Tá ok, Laura. Estamos visualizando. Legal. Bom, eu vou apresentar aqui, eu mudei de slide também, só se você puder, só me dar esse feedback se está passando o slide. Que às vezes aqui está tudo certinho, né? Joia. Bom, vou apresentar rapidamente, né? Josiele já trouxe aí um pouquinho sobre mim, mas vou falar rapidamente da empresa que eu fundei há pouco mais de 6 anos, é uma consultoria de RH. A gente trabalha aí em 3 pilares, né? Esse ano inaugurando o 3º pilar de diversidade, inclusão e equidade. E a gente tem como propósito aqui transformar pessoas e negócios, né? Pessoas e as empresas para terem sucesso nessa economia digital. Então, desde que eu visitei o Vale do Silício, acho que foi por volta de 2015, 2016, eu vi o quanto as coisas realmente mudaram, né? E a gente aqui precisa entender que as mudanças, elas não são mais só lá no Vale do Silício, só lá na China, que elas acontecem de uma forma global, e que agora o Covid veio mostrar na prática, né, que não tem mais fronteira no mundo, que o que acontece em um lugar impacta em todos os lugares. Então, a gente realmente precisa se adaptar e entender aí todas essas mudanças, né? Na consultoria, a gente também trabalha outros 2 pilares, que são cultura e liderança. Então, aqui, projetos de inovação para RH e em liderança, assessment executivo, que é avaliação de potencial, e coaching para executivos também. Mas vamos lá, né, para o nosso assunto aqui da noite, para a gente conversar um pouquinho. A gente está falando de desenvolvimento de líderes, né? E eu acho que a primeira pergunta que a gente deve se fazer, já que é o momento da gente refazer todas as perguntas,
quem são os líderes das nossas empresas, das nossas organizações, né? Quando a gente olha aqui o depara, né? Então a gente sai aqui de uma economia clássica, uma economia industrial, em que a gente tem uma estrutura muito mais hierárquica de comando e controle, né? Então o líder lá em cima decide tudo e lá embaixo as pessoas são separadas em áreas ou praticamente silos. E a gente começa a ver, né, já há alguns anos, em alguns lugares mais acelerados, em outros menos, mas as empresas se transformando muito mais para uma analogia aqui de organismos vivos, né? Então, células de trabalho, que são as células multidisciplinares ou as células ágeis, as equipes ágeis, em que a gente tem, sim, uma liderança que aponta, mostra a direção, mostra qual é o propósito, mostra qual é o objetivo a ser alcançado, mas a gente tem um time muito mais empoderado nas pontas. Então, um time que precisa, né, para que essa organização tenha mais agilidade, para que a gente consiga responder rapidamente às mudanças do mercado e principalmente às mudanças dos nossos clientes, né? Cada empresa aí, cada um de vocês tem um perfil de cliente B2B ou B2C, mas as empresas estão mudando de uma forma significativa a forma como elas tomam decisão, quem elas contratam, com quem elas fazem parceria, e para a gente conseguir ficar atualizado e responder, né, de uma forma apropriada, numa velocidade apropriada, a gente tem que dar um pouco mais de autonomia para a ponta. E aí que então vem a pergunta, né? Se o time da ponta começa a ter mais autonomia do que tinha nessa estrutura hierárquica, onde estão os líderes, né? Então, os líderes, na verdade, eles estão ou deveriam estar em todos os lugares. Uma coisa é eu ter uma posição de liderança em que eu tenho responsabilidade, que a gente vai responder por isso, mas a gente tem que começar a pensar numa organização muito mais distribuída em termos de comportamento de líder. Eu acho que essa é a primeira grande reflexão para quando a gente pensa em desenvolvimento de liderança. Além disso, a gente está numa empresa, né, que a gente está planejando um crescimento e um aumento do impacto da presença dessa empresa no mercado, necessariamente a gente vai ter aí necessidade de novas pessoas assumirem, né, posições de liderança, assumirem responsabilidade. Então, se a gente não começar a ter um olhar mais ampliado para essa formação de liderança, né, abrangendo também outros níveis, a gente vai ficar enxugando gelo, porque não vai ter gente pronta o suficiente, a gente vai ter que trazer de fora, né, trazer de fora não necessariamente barato ou tem a agilidade que a gente precisa, então a gente tem que trabalhar as duas pontas, formação de líderes dentro de casa e aí, lógico, contratação de novos líderes também. Mas é importante que a gente olhe para esse desenvolvimento de uma forma mais integrada, tá? E para a gente pensar, né, acho que ações de desenvolvimento, olhando muito integrado ao negócio, eu gosto de pensar desenvolvimento de pessoas, pensar RH, olhando a parte da perspectiva de negócio. Porque eu falo que se a gente não tiver uma empresa vencedora, a gente não tem emprego, não tem salário, não tem RH, não tem práticas de RH, não tem treinamentos, não tem nada. Então, é muito importante, né, que a gente tenha uma relação humanizada, mas olhando nessa perspectiva de como que a gente forma times com essas pessoas que estão dentro das empresas e essas pessoas ajudam a empresa a vencer no mercado, tá? E aí eu gosto muito de pensar em cenários. Eu acho que muitas vezes a gente fica nessa correria de dia a dia, poxa, tenho que, né, entregar alguma coisa aqui curto prazo, bater meta, pensar uma coisa de curtíssimo prazo, e a gente acaba não fazendo, por vezes, exercícios, né, de como eu vejo o mercado ou minha empresa daqui a 1 ano e daqui 5 anos. 5 anos está difícil de falar hoje, né, mas de 1 ano, 2 anos. Porque só a partir disso a gente pode traçar uma estratégia. Então, o desenvolvimento de liderança não é uma pílula que a gente toma num dia, no outro dia a gente está pronto, é uma coisa que leva tempo. E se leva tempo, não adianta a gente ficar treinando e desenvolvendo pessoas para uma realidade que não existe mais. Por isso que é muito importante a gente trabalhar e olhar quais são os cenários, né, que a gente encontra hoje em dia nas empresas, institutos de pesquisa, né, organizações que fazem pesquisas e olham para frente. O que eles têm falado sobre o futuro do trabalho, sobre os desafios, né, para a gente formar pessoas. E aí eu trouxe aqui um estudo do Fórum Econômico Mundial, que ele traçou aqui 8 futuros do trabalho, né? Que agora, uma coisa que eu gosto de estudar bastante o tema, e eu tenho visto muito, é que a gente não fala mais de um futuro, né? A gente fala de futuros no plural. Mas aqui, então, eles divulgaram um estudo com 8 futuros do trabalho, e eu dei destaque aqui para 3 deles, né?
Um que a gente vê de uma forma bem comum aí nos noticiários, que é, nossa, seremos todos substituídos por robôs, vai acabar o trabalho e tudo mais. Então, ele pressupõe, né, que a gente tem um avanço da tecnologia muito acelerado e que a evolução de aprendizagem das pessoas não vai acompanhar, vai ser muito mais lenta, ou seja, seremos substituídos. Essa é uma visão, né? Tem a outra visão, que é o outro extremo, né? Talvez seja um pouco romântica demais. É a gente acreditar que a evolução da tecnologia já está estável e que as pessoas vão aprender de forma muito rápida, né? Ou seja, a gente vai ter as pessoas ocupando um lugar muito à frente da tecnologia, a tecnologia quase ficando para trás. E aí eu dei aqui um destaque no cenário, um desses 8, né? Que eu acredito que seja um interessante para a gente trabalhar aqui, que ele fala que sim, a tecnologia vai ser acelerada, né, vai aumentar cada vez mais, mas que nós também podemos nos desenvolver. A gente pode olhar para tudo isso, olhar para o que está acontecendo e pensar, né, olhar e planejar de forma mais estratégica o nosso desenvolvimento. Cada um de nós aqui como profissional, mas também o desenvolvimento de líderes dentro das nossas empresas, né, para que a gente não corra o risco de ficar de fora do mercado por não acompanhar o que está acontecendo, tá? E aí, olhando, então, para esse cenário aqui, né, dos adaptáveis ágeis, que a tecnologia cresce e acelera, sim, mas que a gente também consegue acompanhar uma evolução de aprendizagem, eu separei aqui, né, poxa, a partir desse cenário, então, o que a gente deveria focar? Como que eu faço o desenvolvimento de líderes olhando aqui para essa evolução de tecnologia e olhando para a evolução da aprendizagem? E aí a dica está até nas próprias 3 macro tendências, né? Os 3 pilares que o Fórum Econômico Mundial destacou aqui, pautou toda essa pesquisa, olhando para o que de fato vai acontecer. Então, a gente vê aqui, ó, tecnologia e talentos juntos, né? Não dá mais para a gente pensar que é ou tecnologia ou gente, a gente vai ter os dois, e os dois trabalhando de forma integrada, sim. Aprendizagem rápida, né? Então, esse é um tema que a gente trabalha muito aqui na consultoria, que é essa agilidade de aprendizagem, como que a gente se desafia e usa a nossa capacidade para acompanhar esse ritmo frenético de mudança, né? E aqui foi minha última palavra, né? Essa mudança, que é uma mudança constante. Então, significa que a gente não vai ter mais acho que a vantagem, não sei se era uma vantagem, né? Mas uma comodidade que a gente tinha até alguns anos, que era, eu estudava na escola, fazia uma faculdade, alguns anos depois, 5 anos depois, ou 10 anos depois, eu fazia uma pós ou um MBA, e depois eu ia trabalhar, depois, né, logo após a faculdade, eu ia trabalhar. E aí eu passava 20, 30 anos trabalhando sem grandes atualizações. A gente não tem mais essa situação, né? Então, a gente fala que hoje em dia a gente tem que aprender continuamente. A gente deveria aprender alguma coisa todos os dias. Seja estudando, lendo, seja no nosso trabalho, praticando, ou com as pessoas que a gente se relaciona. Então, se a gente está olhando para esse cenário, qual que é o foco do desenvolvimento de líderes? Né? Nosso tema aqui é desenvolvimento de lideranças. Como que a gente faz para desenvolver os líderes da nossa empresa e para que a gente se desenvolva? Seja para assumir pela primeira vez uma liderança, seja para a gente continuar se aprimorando e também crescendo aí, né, junto com a nossa empresa. Porque se a gente é o empreendedor, então, por exemplo, eu tenho uma sócia, mas nós somos as empreendedoras, as donas da consultoria. O teto dessa consultoria tende a ser o nosso nível de desenvolvimento. Então, a gente não pode, ou não deveria querer, né, nivelar e colocar um limite aí na nossa empresa. Essas empresas, elas têm que crescer, a gente tem aí um papel também de negócio da sociedade, na geração de mais emprego. Então, a gente, como empreendedor, também precisa crescer. E aí, acho que o primeiro ponto que eu trago aqui é que a gente está muito acostumado a falar em desenvolvimento de líderes baseado em competências. E o que é competência? Competência é saber fazer alguma coisa. Então, a gente, por exemplo, se a gente precisa de um médico, né? Preciso de um cardiologista. Eu vou pegar referências com pessoas que já precisaram de cardiologista e eles acharam um médico que sabe fazer aquilo, que tem competência, um médico competente. Ou seja, ele dá conta do recado que é ali a missão dele. Que é um pouquinho diferente de habilidades ou capacidades, tá? Então, o que é essa capacidade? Eu vou depois trazer aqui, logo na sequência, né, algumas abordagens possíveis, mas a capacidade é muito daquilo que a gente falou. A nossa capacidade, por exemplo, de aprender.
E por que que agora a gente começa a questionar se todo o nosso desenvolvimento de líderes tem que ser em cima de competências? Porque como a gente tem uma transformação muito rápida de mundo, uma transformação muito rápida do mercado, de tecnologia, essas competências elas ficam perecíveis muito rapidamente. Então, se vocês pensarem na empresa de vocês, pode ser que há 2 anos vocês tenham contratado uma pessoa para um cargo e que hoje esse escopo do cargo mudou. E às vezes você pode olhar para a pessoa e falar assim, nossa, mas será que eu contratei errado? Não. Às vezes você não contratou errado, né? A pessoa estava dando conta e depois ela passou a não desempenhar mais, não ter uma boa performance. Por quê? Porque às vezes a transformação exige novas competências dessa pessoa. E se ela não tiver, né? Se você, quando você foi contratar, quando você for desenvolver seu líder, ou escolher a sua liderança, você não olhar também para as capacidades dessa pessoa, a tendência é que a gente fique obsoleto muito rápido, né? Ou muito facilmente. Então, é importante a gente olhar para a competência, sim, porque a pessoa precisa entregar o desafio da função, da missão que ela é colocada, mas talvez mais importante do que competência, se a gente tiver planos de futuro para essa pessoa, né? E, de novo, mesmo para quem a gente não fala, vai ser o presidente da empresa, não vai ser o presidente da empresa, mas com as próprias mudanças do mercado, o nosso time, de forma geral, tem que ser selecionado, contratado, promovido, reconhecido, também por habilidades e por capacidades, tá? E eu vou falar quais são as possíveis abordagens, né? Alguns caminhos aqui, então, olhando mais para habilidade e capacidade do que necessariamente para competências específicas. Porque, de novo, né, partindo do princípio que uma pessoa que tem uma boa capacidade, uma agilidade de aprendizado, né, consegue aprender as coisas rapidamente, a gente consegue ensinar novas competências para essas pessoas, à medida que a gente precise de novas competências, tá? E aí, quando a gente olha, né, para as abordagens talvez mais, eu vou chamar de modernas aqui, mas se bem que algumas, né, às vezes a gente ouviu falar há pouco tempo, está em contato há pouco tempo, mas elas não são tão novas assim, né, como as próprias metodologias ágeis, inteligência emocional, né, a gente já estuda isso há décadas, mas quando a gente olha para a habilidade e para desenvolvimento de liderança, tem aqui 4, né? Eu coloquei o design thinking também, porque é uma abordagem, um método de trabalho que exige muito mais novas habilidades, né? A gente fala das habilidades do futuro, empatia, colaboração e tudo mais. E o termo está aqui em inglês, Learning Agility, mas é agilidade de aprendizagem, que é uma forma da gente olhar para as pessoas, né? Para além das competências. Então, se a gente pega esses 4 grandes temas, né, que estão em alta, quando a gente fala de assuntos de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de liderança, a gente começa a ver que tem algumas coisas em comum. Porque, senão, é tanto jargão, né, tanto modismo, que a gente pode ficar perdido. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas 4 habilidades, esses 4 temas aqui, e fui ver o que eles têm em comum, né? E aí, a primeira coisa que a gente encontra é aquela famosa palavrinha, né? Que a gente também tem ouvido falar muito, às vezes vira moda e a gente para de dar atenção quando a coisa fica muito batida, né? Ainda mais às vezes um termo em inglês, a gente fala, tá falando só para parecer, né, sofisticado, bonito, chique. Então, é o famoso mindset, ou, em português, né, um modelo mental, um conjunto de ideias. Então, o que a gente está falando? Que qualquer que seja a abordagem que a gente escolha para desenvolver os nossos líderes, para que a gente se desenvolva como profissional daqui para frente, a gente tem que entender que tudo começa com o modelo mental. Não adianta a gente... Primeiro que a gente não consegue, de fato, né, fazer com que as pessoas façam algo que elas não acreditam, que elas não entendam. Então, quando a gente fala de mindset, de modelo mental, principalmente se a gente olhar essa evolução dos negócios, da economia industrial, da economia clássica, para a economia digital, a gente tem uma mudança em fundamentos. Vou dar um exemplo só para não ficar muito teórico, tá? Até então, lá naquela pirâmide, né, lá na estrutura hierárquica que a gente falou que ainda é mais comum, né? Apesar de não ser a tendência e não ser o caminho para que o mercado aponta, a gente tem ali muito, quando a gente fala do modelo mental, né? A gente tem ali a pessoa que dá o comando e as outras pessoas vão exercer tarefas, né? Então, a avaliação, né, a distribuição de trabalho, ela é feita na unidade da pessoa. Quando a gente evolui ali para aquela outra forma de mostrar as empresas, como as equipes estão se organizando, a gente vê equipes
né, com mais autonomia, que a gente chama de autogerenciáveis, que acho que o termo é um pouco forte, né, mas equipes com mais autonomia, equipes colaborando, equipes multidisciplinares. Ou seja, a gente está mudando a unidade de trabalho do indivíduo para a equipe. A equipe daqui para frente vai ser mais importante do que o indivíduo, na prática, né? Porque a gente sempre falou, por exemplo, trabalho em equipe, mas ele era quase aqueles nossos trabalhos de escola, que era, beleza, quem fica responsável por que parte, no final a gente volta, conversa e a gente fala que foi um trabalho em equipe. Ou um projeto multidisciplinar, beleza, se o tema é de RH, fica com RH, se o tema é de marketing, fica com marketing, se é de produção, fica com produção. Ou seja, a gente continuava, na verdade, só encontrando, né, fazendo alinhamentos, mas não era um trabalho em equipe. Agora não, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, eu vou ter a minha especialidade, que pode ser RH, desenvolvimento de pessoas, mas eu vou contribuir em assuntos para além daquele meu domínio, né? Então, a gente, de fato, olha equipes colaborando, trocando e trabalhando em conjunto, e não só dividindo o trabalho. E nesse papel, que eu também sou responsável por coisas que não são necessariamente aquilo que eu mais domino, eu tenho a interdependência. Eu preciso do meu colega, do meu parceiro de trabalho, e ele vai precisar de mim também para exercer. Então, não adianta mais a gente olhar tudo em gestão de pessoas, tudo em desenvolvimento, a partir do indivíduo, né? A gente tem que começar a olhar equipe como núcleo do trabalho, tá? Então, quando a gente, de novo, fala de modelo mental, a gente precisa de tempos em tempos perguntar que premissa eu preciso atualizar, né? Se a gente fosse aqui um celular, será que já chegou a atualização do nosso iOS? Será que está na hora da gente atualizar o que a gente pensa, como o nosso sistema operacional? Esse é o modelo mental, tá? E eles têm também, essas 4 abordagens, uma outra questão em comum, que é um conjunto de habilidades, conjunto de práticas. Ou seja, não adianta nada eu ser a pessoa mais inteligente, né, empática, se eu não entrego resultado. Porque, de novo, a gente continua dentro de empresas, a gente continua tendo concorrência, né, a gente está aí pressionado pela escolha dos nossos clientes também. Então, qualquer um desses caminhos que a gente for olhar para desenvolvimento de liderança, a gente vai olhar, sim, para modelo mental, mas a gente vai olhar para capacidade de colocar tudo isso em execução, em prática, tá? E aí, então, olhando, né, pegando de novo um pouquinho mais do que tem essas 4 abordagens em comum, né, então, a partir disso, já que a gente está falando de desenvolver líderes, a gente está falando de não necessariamente olhar para competências da forma como a gente conhecia, né, competência técnica e tudo mais, como que a gente olha e prioriza o que é mais importante daqui para frente no desenvolvimento de liderança? E eu fui agrupando aqui um pouco, eles são agrupados por linha, né? Então, por exemplo, na agilidade, a gente fala assim, poxa, a gente vai valorizar muito mais interações, né? Vai valorizar muito mais as pessoas do que documentação, né? Por exemplo. Em inteligência emocional, a gente fala muito de autopercepção, autoexpressão, eu ter autoconhecimento, eu conseguir expressar de uma forma adequada minhas emoções. No design thinking, a gente fala da empatia, que é essa capacidade de entender o que o outro está pensando, está sentindo. E na agilidade de aprendizagem, a gente fala de autoconsciência, que é o nosso nível de autoconhecimento, né? Como que a gente conhece os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, como a gente conhece os nossos gatilhos emocionais, porque todo mundo tem alguma coisa que deixa, né, fora do centro. Poxa, isso aqui mexe comigo, isso aqui realmente me irrita, me deixa calada, me ofende e tudo mais, e como que a gente gerencia esse gatilho emocional para gerar resultado no ambiente de trabalho. Então, eu vi olhando para cada uma dessas linhas, o que eles tinham em comum, e cheguei aqui em 4 grandes, né, denominadores comuns entre essas abordagens, e mesmo outras abordagens que a gente também vê no mercado, a gente vê que, se a gente for afunilando, né, dissecando, a gente chega em coisas muito próximas a essas 4 conclusões aqui. E aí eu vou falar um pouquinho delas para a gente entender. Então, se eu estou fazendo desenvolvimento de liderança, né, o que eu, Laura, olhando aqui para as empresas que a gente trabalha, para os projetos que a gente faz, para coaching de executivos, de líderes e tudo mais, o que eu entendo que é importante para a gente trabalhar, para a gente desenvolver na nossa liderança, tá? O primeiro ponto, autoconsciência. Comentei ali um pouquinho quando a gente falou de agilidade de aprendizagem. Então, a autoconsciência não é trivial, tá? E ela é o que a gente chama de descarrilador de carreira.
Então, quando um trem descarrila, é porque ele saiu do trilho, né? E aí, se ele saiu do trilho, ele tombou, foi embora o trem, né? Acabou. Não tem mais, não vai chegar ao destino. Quando a gente fala que a autoconsciência é um descarrilador de carreira, quer dizer que ela pode tirar a nossa carreira do trilho. Ou seja, não adianta nada eu ser a pessoa que mais entrega resultados se eu não conseguir gerenciar minhas emoções, se eu não conseguir expressar de forma adequada para conseguir manter os meus relacionamentos, para conseguir me entender e crescer no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal, eu tendo a não ser mais o líder valorizado daqui para frente, tá? Porque é o que a gente falou, tem muito da tecnologia, tem foco em resultado, tem um monte de coisa super bacana que a gente até já traz um pouco mais, né? As escolas das empresas que a gente passou focam muito isso, mas é o que a gente falou, de relação humanizada, é o que a gente falou, né? Vai vir ali na sequência de construir com as pessoas, de valorizar a equipe, de poder trabalhar junto com os outros. Então, a gente tem que saber quem, né, o autoconhecimento, quem somos, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de, saber de ruim aqui, ou gap, né? Às vezes a gente fica meio assim para falar, pontos fracos. São pontos fracos, sim, né? Tem muitas coisas que a gente não conhece, não domina, ou que a gente tem dificuldade. Mas ao saber disso, como que eu uso essa informação, né, que é o autoconhecimento? Eu falo para a gente evitar as cascas de banana. Poxa, se eu sei que eu tenho dificuldade de lidar com um certo perfil de pessoa, se eu sei que eu tenho dificuldade em ter uma visão de longo prazo, qualquer que seja o seu ponto fraco, como que você usa essa informação de conhecer isso? Primeiro, para tentar melhorar um pouco, né? Mas também para você se cercar de pessoas que possam te complementar, para que você, quando você precisar usar aquilo no seu trabalho, você fala assim, beleza, agora aqui está sendo requerido de mim, né, líder, essa visão de longo prazo. Eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para cenários também, além de ficar só apagando incêndio. Então, eu vou pedir ajuda, ou eu vou parar e vou, de fato, reservar tempo, fazer um planejamento para isso. Porque eu sei que, naturalmente, é uma coisa que eu vou fazer, já que não é meu ponto forte, né? A gente tende a ir deixando de lado aqueles pontos que nos incomodam. E isso pode ser perigoso para a nossa carreira, para o nosso desempenho, tá? O segundo ponto que eu olharia muito para desenvolver liderança é entrega de valor. Até então, se a gente pensar na competência, né, a gente está falando aqui de competência versus habilidades ou capacidades. O que é a competência mais comum que a gente tem até então? Foco em resultado. Eu quero saber aqui quem é competente, ou seja, quem já tem no seu histórico profissional aí um monte de evidências de que entregou resultados difíceis, desafiadores. Isso é foco em resultado. Mas o que é mais importante daqui para frente não é entregar o resultado a qualquer custo, é entregar resultados que tenham valor. E entregar resultados que têm valor significa valor para quem? Para quem? É o usuário daquele serviço, é o usuário daquele produto, né? Ou seja, o nosso cliente, quem traz receita, quem vai usar. E não, às vezes, a gente, dentro da nossa empresa, que a gente acaba que fica numa bolha, não tem jeito, né, com a equipe, a gente achando que a nossa cabeça de especialista sabe, conhece o nosso cliente sem perguntar. Então, entrega de valor é entregar aquilo que resolve problemas reais, né? Não é mais ficar fazendo mais do mesmo. Se o seu produto ficou obsoleto, então, poxa, o que você pode entregar que vai dar o resultado que o seu cliente precisa, né? O benefício que o seu cliente precisa. Então, aqui tem um exemplo, até no livro de marketing muito bacana, do Seth Godin, né? Ele fala assim, poxa, o que a gente tem que pensar? O que é valor? Valor é você entregar benefício para o seu cliente. Então, vamos pensar no gelo, né? Se a gente pensar que na época das geleiras lá, que, poxa, só dava para pegar isso praticamente nos polos, as pessoas iam lá, né? Não sei se são esquimós, não sei o termo, mas iam lá nas geleiras, tinham que cortar aquelas pedras de gelo, transportar aquilo e tudo mais. Aí depois eles foram substituídos por fábricas de gelo, né? Então a gente passou a ter, depois de um tempo, lugares que produziam gelos. E aí a gente transportava esse gelo já, né, nos sacos ou embalagens para o seu local de destino. E hoje a gente fabrica gelo da nossa casa, né? Então o nosso freezer, né, o nosso congelador aqui, ele faz o gelo. Então, provavelmente o dono da geleira não é o dono de uma empresa de eletrodomésticos. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito preso naquilo que a gente faz bem e a gente quer ficar aprimorando aquilo que a gente faz. Ou seja, eu quero ficar aprimorando a geleira. Mas eu não parei para pensar, muitas vezes, que o meu cliente ele não quer saber se vai sair da geleira. Ele quer o benefício que é a água gelada, que é, né, qualquer líquido gelado.
Então, o que eu tenho que pensar é como eu entrego o benefício da água gelada de forma mais conveniente para o meu cliente e tudo mais. Isso é entrega de valor. Então, a gente precisa desenvolver na nossa liderança esse pensamento. Lembra do mindset? Então, o mindset, ou modelo mental, é a pessoa para de focar na execução da tarefa, fazer por fazer, né? A gente fala realizar ali, às vezes, até uma tarefa que não tem sentido, ou ficar perseguindo aquela meta que o mercado já mudou, o projeto nem é mais prioritário, mas é a minha meta, eu tenho que ficar atrás dela, para olhar para frente, né? E olhar e falar assim, bom, o que é importante para o meu cliente nesse momento, tá? O terceiro ponto que eu colocaria aqui para a gente desenvolver nossa liderança, construir com as pessoas. Então, essa questão da colaboração. A gente fala que a gente não faz mais um produto ou serviço para o cliente, a gente faz com o cliente. Porque o cliente, ele tem que também poder dar a opinião dele, poder contribuir, né? Então, a gente traz o cliente para esse processo de co-construção. A gente ouve o nosso cliente durante o nosso processo de desenvolvimento, tá? E o quarto e último ponto aqui, em termos de quais habilidades, quais capacidades de desenvolver na nossa liderança, eu trouxe aqui o adaptar-se às mudanças, né? A gente viveu nesse último ano, eu falo, antes a gente tinha que explicar o que era o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora ninguém mais tem dúvida do que é o mundo VUCA, né? O que é esse mundo ambíguo? Poxa, né? As coisas são contraditórias, mundo complexo, eu não tenho todas as informações. Quando vai acabar a pandemia, eu não sei. Mas mesmo assim eu preciso continuar tomando decisões sobre investir ou não no meu negócio, expandir ou não, né, uma linha de produção e tudo mais, ou vou investir mais em tecnologia, vou trazer mais gente para a equipe ou não. A gente tem que tomar decisão nesse mundo mais complexo, sem ter um mundo incerto, né, sem ter todas as informações. E aí, com todas essas mudanças que a gente vê acontecendo no mundo, essa capacidade de se adaptar, ela é o que vai fazer a grande diferença. De novo, né, se a gente contrata uma pessoa que é muito competente, mas não é mente aberta para abrir-se para o novo, essa pessoa vai ficar apegada ao que ela sabe fazer. E aí esse líder que está apegado ao que ele sabe fazer, ele não está aberto, né, ou habilitado a se adaptar às mudanças. Poxa, o mundo mudou, agora você tem que fazer uma coisa nova, uma coisa que inclusive você nunca fez, você não sabe fazer, você vai ter que tomar risco. Então, essa abertura à mudança, ela é fundamental, tá? E aí a grande questão disso tudo, gente, é que o desenvolvimento de líderes, ele deixa de ser um desafio técnico e passa a ser um desafio adaptativo. Ou seja, o nosso foco ele não é mais no problema técnico, né? Eu preciso achar uma solução de engenharia. Se alguém já fez, ou você vai ser o primeiro a inovar, você vai encontrar essa solução técnica. Agora, a solução adaptativa, poxa, será que esse engenheiro, será que esse líder da engenharia, né, esse diretor de engenharia, esse dono da empresa, o empresário, essa pessoa, né, que está diante do problema, ela consegue se adaptar? Como eu acabei de falar, ela é uma pessoa que está com mente aberta? É uma pessoa que está a fim de ouvir o cliente, de saber o que é importante para ele, e então adaptar todo o seu processo de entrega, de construção dentro da empresa? Esse é o grande ponto. O desafio técnico e solução vai ser cada vez mais fácil, entre aspas, né? Claro que existem questões complexas aqui, ninguém está tirando a dificuldade, mas tem solução. E o adaptativo só tem se a gente trabalhar de fato as pessoas, tá? Então, quando a gente pensa em fazer um plano de desenvolvimento, olhando para todo esse contexto, o que a gente trabalha muito, né? Trouxe aqui até uma figurinha que as empresas aqui, né? Quem de vocês já trabalha um pouco mais no ágil, eventualmente já trabalha com OKR, né? Os OKR, que são metas trimestrais e tudo mais, a gente começa a pensar em desenvolvimento de líderes também um pouco mais com essa cabeça, olhando questões, né? Ou períodos mais curto prazo. Então, assim, poxa, o que eu posso desenvolver na minha liderança neste trimestre, tá? E a partir dessa ambição que eu tenho no trimestre, quais são as ações de desenvolvimento que eu vou ter? E uma coisa interessante é a gente sempre olhar essa ação de desenvolvimento com base naquilo que a gente precisa construir e entregar na nossa empresa. Só que não mais a partir da avaliação de desempenho do final do ano, em que eu recebo um feedback sobre como eu fui ano passado, e aí eu chego à conclusão que em 2020 eu não tive, sei lá, foco no cliente ou foco em resultado o suficiente. E aí eu começo a fazer um plano de ação com base no que foi, né? Eu vou fazer todo o meu plano de desenvolvimento da minha liderança com base no que foi.
O que a gente propõe agora é a gente sempre olhar para frente, olhar menos para o retrovisor, né? E olhar para frente e falar, legal, olhando para os desafios que eu tenho para frente, como que eu planejo junto com os desafios de negócio, né? Como que eu colo o plano de desenvolvimento dos líderes junto com as metas e ambições da minha empresa. E aí a gente fala que um plano de desenvolvimento de liderança, né, ou de pessoas de forma geral, ele tem aqui uma composição que ela se mostra bem interessante, que é o adulto, ele aprende, 70% do que a gente aprende é o que a gente chama de ações on the job, ou seja, é na prática, é no trabalho. Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, quando eu estou de fato trabalhando, é ali que eu aprendo 70% das coisas que eu faço. Ou seja, se eu continuo fazendo, repetindo as mesmas coisas há muitos anos, provavelmente eu não estou aprendendo. E aí eu estou praticamente abrindo mão de 70%, né, das ações que são mais efetivas no desenvolvimento de pessoas, tá? Às vezes isso aqui, esse 70%, acontece de forma desordenada ou meio orgânica, né? Vai acontecendo, a gente vê o que dá aí no final. A gente vê lá no final do ano se deu certo ou não deu certo, se a pessoa ficou pronta para o desafio que ela tinha do ano ou não. E o que a gente está falando daqui para frente, de novo, né? É a gente olhar e falar, legal, agora, ao invés de eu olhar para a avaliação do ano passado da pessoa, como que eu olho para o desafio que ela tem para 2021 e falo, legal, Laura, esse aqui é seu desafio. Vamos entender, dá uma olhada, faz uma pesquisa. O que eu vejo aqui de comportamentos que serão importantes para você conseguir entregar esse resultado? Que conhecimentos técnicos são importantes para você conseguir entregar esse resultado? E a gente planeja esse plano de desenvolvimento, né? Planeja o plano é bom, né? Mas a gente faz esse plano olhando para frente, tá? 20% das ações de desenvolvimento, elas estão ali no grupo de relacionamento, que são coachings, mentorias, podem ser mentorias formais ou informais também, né? É comum a gente ter pessoas que a gente gosta de ouvir, gosta de trocar no mercado, né? Pessoas mais experientes em algum assunto do que a gente. E aqui até um ponto interessante, porque a gente começa a olhar a mentoria reversa. Então, para os empresários que estão aqui, né, algumas práticas que a gente começa a ver são líderes, né, que já estão aí no topo das organizações, sejam como profissionais, como donos da empresa, e que começam a ter mentores mais jovens. Por quê? Porque às vezes a gente vai passando a idade aqui e a gente vai descolando um pouco de como esse jovem pensa, tanto em relação ao mercado de trabalho quanto a consumo. Especialmente se a sua empresa vende e se relaciona com clientes, né? Se você olhar na estrutura organizacional, no grupo de colaboradores dos seus clientes, são, sei lá, só jovens e tal. Então, para você entender bem o processo de tomada de decisão, de novo, né, o modelo mental deles, é importante essa troca também. Então, essa mentoria pode ser reversa, né? Pode ser uma pessoa menos experiente ajudando uma pessoa mais experiente também, tá? E 10% do nosso plano de desenvolvimento deveria ser sala de aula, né? Os famosos treinamentos, pós-graduações, MBAs e tudo mais. E muitas vezes, quando a gente está planejando o desenvolvimento da liderança nas empresas, a gente acaba olhando muito para 10%, um pouco para os relacionamentos, e a gente acaba planejando quase nada intencional on the job. E o que eu trouxe aqui, né, a minha proposta para a gente entender como seria esse plano de desenvolvimento, é muito mais focado no on the job, porque o resto a gente já está mais acostumado a fazer, o treinamento, né, a sala de aula, a própria... Primeiro que tem muitas empresas de educação, de consultoria que dão treinamentos, a própria pessoa impactada, né, o próprio líder, às vezes ele já tem vontade de fazer um curso, ele já conheceu, já foi buscar alguma coisa, ou pares indicam, né, então outros gestores, outros líderes falam, olha, eu fiz um treinamento bom e tal. Então, acaba que a nossa fonte para treinamentos, ainda mais a pandemia agora, que a gente foi para uma linha de treinamento online muito intensa, né? A gente recebe informações dessas pessoas, indicações. Agora, como que a gente planeja intencionalmente esse 70%, né? Essa prática, que é isso que eu trouxe aqui um pouquinho. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de líderes, o que seria o ideal a gente fazer, né? A gente fazer aqui um processo de avaliação, aí de novo, não olhando o que foi, mas olhando quais são essas capacidades. Então, daquelas 4 habilidades ou capacidades que eu separei lá para a gente, né? Autoconsciência, construir com o outro e tudo mais. Como que a minha liderança está nessas capacidades? Então, se possível, a gente fazer uma avaliação, que pode ser feita internamente, pode ser feito um assessment externo, mas é importante a gente ter um ponto de partida.
pode ser da autoavaliação dos líderes, né? Tudo é válido, desde que a gente leve a um processo de reflexão, é válido. A partir dessa avaliação das habilidades ou capacidades, a gente tem que definir um plano de ação, né? Então, legal, isso aqui está positivo, isso aqui a gente precisa reforçar como grupo de líderes, depois individualmente qual é o ponto específico de cada um. Só que lembra que a gente falou que a gente está no momento de construir com o outro? Então, quando a gente vai para dentro das empresas, uma coisa que tende a não dar certo é a gente desenvolver sozinho, né? Seja um RH, uma consultoria, ou o líder que está fazendo o plano para a sua equipe, não adianta a gente desenvolver sozinho esse programa de desenvolvimento. A gente tem que comprometer a outra parte, né? Tem que combinar com o zagueiro. O zagueiro, que é o líder que vai ser desenvolvido, né? Olha, a gente chegou nessa avaliação, a gente enxerga esses pontos, a gente pensou em tais ações, o que você acha? Faz sentido para você? Porque, às vezes, e eu vou mostrar à frente, tem risco envolvido para quem vai ser desenvolvido assumir uma ação de desenvolvimento, né? Assumir um desafio novo. Aqui a gente está focando um pouquinho mais no on the job, né? Na prática. Então, eu posso olhar e falar assim, ó, a Laura precisa trabalhar melhor aqui a questão da entrega de valor. Então, eu vou colocar a Laura num projeto, a Laura é de RH, vou colocar a Laura num projeto lá no comercial, para ela participar junto com o cliente final e tudo mais. Beleza, fechou, gente. Então tá, alguém vai lá e avisa a Laura. Só que a Laura tem risco, né? Por exemplo, se eu sou de RH e vou trabalhar lá numa área comercial, tem risco de dar errado, tem risco de eu não performar bem. Então, eu tenho que estar comprometida com esse plano, né? Por melhor que seja a intenção, por melhor que seja a estratégia da empresa, às vezes a gente falha em comprometer a pessoa que vai ser desenvolvida. Quantas e quantas vezes, quando eu ainda era de empresas, né, eu abri minha empresa há 6 anos, eu ainda era executiva de RH em grandes empresas, e já chegou em treinamento uma pessoa, colaborador, líder, né, nível coordenação, gerência, falando assim, pô, eu vim aqui porque o meu diretor mandou, mas eu não sei exatamente por que eu estou nesse treinamento, né? Então, assim, é aquela coisa da gente achar que a gente sabe tudo e que a gente vai mandar a pessoa que a pessoa vai gostar, e que a pessoa vai se interessar por aquele tema e que ela vai fazer alguma coisa com aquele conteúdo. Então, é super importante essa etapa. Depois a gente vem aqui para um planejamento, legal, a gente definiu ações, comprometemos, então vamos planejar as datas, qual vai ser o envolvimento, qual é a carga horária, o que quer que seja, né? Você imagina, a empresa pode pensar assim, poxa, eu vou dar uma bolsa de MBA para algum futuro líder ou algum líder já. E aquela pessoa não tem disponibilidade de tempo, está num momento pessoal, de família, difícil para aquilo, né? Então, a gente tem que ver se cabe. E aí, a gente vai, finalmente, então, para a execução desse plano, tá? E para a gente fazer isso de uma forma no on the job, né? No treinamento ali, na prática, o que a gente precisa pensar, tá? A gente tem que buscar o que a gente fala aqui, né? Da experiência relevante. Então, se eu quero que a Laura aprenda construir entregas de valor, que foi um dos pontos que a gente comentou lá, eu tenho que pensar assim, que tipo de experiência eu vou proporcionar para a Laura no trabalho que ela vai conseguir praticar essa habilidade que ela precisa desenvolver. Então, a gente tem que ser intencional nessa ação, né? A gente tem que ser estratégico. Então, a gente vai buscar a experiência mais importante para ela desenvolver aquele plano de ação especificamente. Aí, uma vez que a Laura foi e está lá no projeto da área comercial para aprender a fazer entregas de valor. O significar significa que eu, Laura, que estou passando pelo processo, preciso entender aquela coisa do contexto. Legal, eu estou nesse projeto com esse objetivo, então o meu olhar, o meu foco, né, a minha abordagem vai ser desenvolver entregas de valor. Eu sei que eu vou ter que conversar com o cliente, eu sei que eu vou ter que ouvir muito mais e depois trazer a sugestão para desenvolver dentro de casa. Então, aquilo tem um significado, tem uma importância para mim. Eu entendi o objetivo daquela ação de desenvolvimento. Internalizar. O que significa o internalizar? Eu passei pelo projeto, tive minhas dificuldades, tive meus pontos fortes, meus pontos de sucesso, e aí eu tenho que entender assim, legal, eu vou internalizar agora as lições aprendidas. Sabe quando a gente termina um projeto e a gente faz, no final do projeto, vamos reunir a equipe que foi envolvida e vamos fazer lições aprendidas? Um aprendiz ágil, uma pessoa que está se preparando cada vez mais, né, para o presente e para o futuro do trabalho, ele faz essas mesmas lições aprendidas a cada evento significativo da sua experiência. Então, se eu terminei um projeto, eu vou fazer a seguinte pergunta do internalizar.
O que eu aprendi nesse projeto? Sobre mim, né? Então, eu aprendi que, nossa, eu não sabia, mas eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entender qual é o problema, eu gosto de fazer um bom diagnóstico, e eu nem sabia disso. Então, eu aprendi uma coisa nova sobre mim, ou eu aprendi que eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas, eu quero falar e quero atropelar todo mundo, tal. A gente vai ver, né? Cada um que passa pela situação vai entender o que ela aprendeu sobre ela mesma. Depois, o que ela aprendeu sobre os outros. Nossa, como os outros se sentem valorizados quando a gente escuta eles. Ou, nossa, como as pessoas têm medo de perder, sei lá, o seu lugar se o projeto não for bem comunicado, porque o gestor da área comercial ficou com muito medo da minha chegada, tal. Então, eu aprendi, né, que eu preciso comunicar melhor, que quem está coordenando isso tudo precisa ter alguns cuidados e tudo mais. Então, o que eu aprendi sobre mim, sobre o outro e sobre o trabalho, né? Que lições de trabalho mesmo eu tiro daquela experiência. E aí eu pego essas lições aprendidas e eu aplico numa outra situação. A gente fala que aprendizado, né? Então, Learning Agility ou aprendizagem, o ciclo só se fecha quando a gente aplica a lição aprendida. Não ela é só uma reflexão, né? Senão a gente só internalizou. O aplicar é legal, eu aprendi isso sobre mim e aí eu vou usar isso numa outra experiência. Aí eu busco uma experiência nova, né? E assim a gente vai nessa rota, nesse ciclo de desenvolvimento na prática, on the job, tá? Aqui a gente não está falando, de novo, né, de sala de aula ou de liderança. E um ponto que eu até já comentei, quando a gente vai, é exposto a um desafio, então eu falei, tirar a Laura do RH e colocar a Laura na área comercial. O que geralmente acontece? Como é uma coisa nova, que eu nunca vivenciei na minha carreira, eu tendo a ter uma queda de desempenho. Então, eu venho aqui, né, de um platô de desempenho dentro do que eu conheço, do que eu faço sempre. Quando eu vou experimentar uma coisa nova, geralmente tem essa barrigada que eu falo aqui, né? A gente cai um pouquinho de desempenho. Tem gente que consegue ir contra essa tendência, né, de estresse, desconforto, mas a pessoa insiste, né, consegue fazer até que ela tire aprendizado e aí ela vai para outro patamar de performance, né, de visão como líder e tudo mais. Mas muita gente não consegue, não aguenta essa curva de aprendizado, né, essa curva V aqui, que ela primeiro vem para baixo. Tem gente que chega aqui e começa a evitar essa perda, né, essa perda de desempenho. E aí a pessoa também não aprende com a situação. Então, entende como a diferença de competências e das capacidades, ela basicamente se mostra aqui. Porque a pessoa que é competente, mas não quer colocar isso a perder, entre aspas, ela pode não querer se abrir ao novo, né? Porque tem uma queda de performance para depois ter uma melhoria muito melhor, muito maior. Só que ela pega e evita, aí ela volta a fazer o que ela estava fazendo antes. Então, às vezes, a gente nem faz isso de forma consciente, mas é uma decisão que a gente tem, né, para evitar estresse e essa perda de desempenho, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente e ajudar a gerenciar, né, a cuidar aí dos nossos líderes nesse processo, porque não é confortável para ninguém ter queda de desempenho. A gente não pode falar que é uma situação desejada, que é legal passar por ela, mas geralmente ela traz aí, né, nos primeiros semanas, dependendo da complexidade, meses, essa queda para depois dar um grande salto de performance, tá? E aí, ainda no buscar, tem 3 coisas que a gente tem que pensar sobre a experiência desses nossos líderes. Esse 70% do plano de desenvolvimento, que é on the job, que é no trabalho, que a gente tem que olhar para a quantidade de experiências, a qualidade dessas experiências e a diversidade dessas experiências, tá? Quantidade é quantas vezes o líder passou por determinado tipo de experiência. A qualidade, a gente tem aqui um resuminho que tipo de situação ou de tempero que a gente pode buscar para aumentar o aprendizado de um líder na prática, né, no trabalho. Então, dar a ele responsabilidades desconhecidas, assumir uma nova área, assumir uma nova equipe, assumir um projeto de outra área, né, ou ter uma co-liderança ali com outro líder. Novas direções, então a gente tinha um plano de trabalho, a gente mudou, vai reposicionar a empresa, isso desenvolve muito as pessoas também. Herdar, às vezes, uma área com problemas, ou problemas com colaboradores, enfim, aqui a gente tem para uma série de tipos, né, de temperos nessas nossas experiências que nos desenvolvem. Então, para vocês que estão pensando em se desenvolver profissionalmente como líderes, ou desenvolver a liderança na empresa de vocês,
pensa assim, aquela pessoa que você quer desenvolver, a experiência que você vai proporcionar para ela, seja um projeto, seja uma função, um cargo, deveria ter, né, uma ou mais dessas características aqui, né? Então, aumento de escopo ou de escala na função, pode ser que a pessoa fosse responsável, né, por uma área ou por uma equipe já, ou por um número X de produtos, você vai aumentar a quantidade de produtos dela, tá? Ou liderar um projeto em que ela não tem a equipe respondendo hierarquicamente para ela, né, influência sem autoridade. Então, isso tudo é tempero para boas experiências que geram aprendizagem. E tem também 15 tipos de experiência, que são a diversidade da experiência, que ajudam a gente a desenvolver líderes na prática. Então, assim, quando a gente está passando pela situação de ter um gestor ou um líder muito exigente, às vezes não é fácil, às vezes a gente sofre. Mas quando a gente olha aqui nos estudos de situações que mais desenvolvem pessoas e, por consequência, né, mais desenvolvem líderes, são essas situações em que a gente tem um gestor muito exigente, mas que dá apoio, né? Porque tem aquele que é exigente e também não ajuda, mas passar por isso, proporcionar isso. Então, se você quer formar um líder novo, ou quer, né, fazer um líder que já tem alguma experiência e crescer, você pode colocá-lo na área de alguém que seja super exigente, que tenha a régua muito alta, mas que dê apoio de desenvolvimento, né? Situações em que a pessoa tenha que fazer uma correção de rota, um turnaround, né? Então, poxa, tem uma unidade ou um produto que está com muito baixo desempenho e essa pessoa precisa assumir, precisa recuperar esse espaço de mercado e tudo mais. Então, também é uma experiência na prática que desenvolve muitas pessoas e desenvolve muito naqueles 4 pontos, né, que a gente falou, qualquer uma dessas experiências, as 4 habilidades ou capacidades. Aumentar o escopo no cargo, né, como a gente falou, e aqui, às vezes, é assumir responsabilidades adicionais sem promoção necessariamente, mas é você dar mais escopo mesmo para a pessoa, tá? Um movimento horizontal, então aqui eu saio de uma área de apoio e vou para uma área de negócio, ou vice-versa, saio de uma área de negócio e vou para uma área de apoio, que às vezes é uma coisa menos comum, a gente tirar alguém de negócio e colocar numa área de finanças, de RH, de marketing, por achar que as pessoas do negócio têm que continuar lá, já aprenderam o mais difícil, mas qualquer caminho, seja do negócio para apoio, da área de apoio para o negócio, ele tem o mesmo nível de capacidade de desenvolver pessoas, tá? Colocar as pessoas numa nova iniciativa, crises, né? Agora a gente está aí passando, ainda lidando com uma crise, então, muito provavelmente, todos nós, né, sairemos dessa crise com capacidades mais fortalecidas, com competências novas. Enfim, aqui a gente tem diferentes tipos de experiência que a gente pode olhar isso. Claro que tem aqui, né, só fazendo uma ressalva. Um contratempo na carreira é a única experiência que a gente não vai procurar proativamente. Mas, por exemplo, quando ela acontece, né, e a gente sabe que acontece, desde um dilema ético, quanto a uma discriminação, um assédio, isso também faz a pessoa crescer, se desenvolver e amadurecer, tá? Aqui, feedback e coach. Então, todas essas experiências, na prática, de novo, né? Treinamento de liderança, a gente abrindo a mente, saindo só da sala de aula ou de um processo de coaching e fazendo o que eu falo aqui, né? Às vezes a empresa fala assim, mas eu não tenho como investir num programa de desenvolvimento, numa consultoria, num coaching. Não tem problema, faz de graça. Isso tudo que eu estou falando aqui é na prática, para você fazer dentro da sua empresa, com a sua liderança, mas fazer intencional, de uma forma estratégica, olhando quem são as pessoas que você quer desenvolver. E aí eu falo, procurando a confusão boa, procurando qual é a experiência, qual é o projeto, qual é a área que vai proporcionar algumas dessas experiências aqui, daqueles temperos que a gente falou antes. Então, foi um pouquinho dessa perspectiva que eu quis trazer para vocês, né, de que a gente tem aí um futuro, né, um presente e um futuro com grandes transformações. A gente não é capaz de mapear ainda tudo que vai transformar no mercado de trabalho, na exigência, né, de cada um de nós como profissional, mas o que a gente tem que ter em mente o mundo ele é global, a gente viu que o que acontece na China impacta o mundo inteiro, e isso não é só em relação à saúde, mas em relação também à exigência de qualidade dos nossos produtos e serviços, a nossa competitividade no mercado, as pessoas que trabalham com a gente ou não, independente se eu estou no Brasil, se eu estou em outro país, se eu estou em São Paulo, se eu estou
em Toledo, não faz diferença em termos de impacto no nosso negócio. Pode ser até que a gente não consiga sentir na pele hoje, né, essa globalização, essa questão toda de que diferença faz ter um super talento na minha empresa ou não, bons líderes na minha empresa ou não, mas a grande questão é que o mercado, né, vai trazer isso para a gente e vai mostrar que a gente precisa ser cada vez mais competitivo, que a gente precisa, de fato, trazer elementos dessa nova economia, dessa economia digital para os nossos programas de desenvolvimento. E que dá para fazer muita coisa dentro de casa, dá para fazer muita coisa sem dinheiro, a gente só precisa estar mirando no lugar certo, né? A gente tem que estar mirando no que o futuro, no que os cenários, né? Até trouxe ali no começo, formação de cenários, criação de cenários, o que os cenários apontam para a gente não ficar investindo energia e tempo, por mais que seja on the job, em coisas que não vão ter valor hoje, muito menos amanhã. É olhar para frente, parar de olhar para o retrovisor e praticar. 70% é muita coisa, né? 70% do que a gente aprende no trabalho, vamos fazer isso de forma estratégica e intencional. É isso. Eu queria ver se vocês têm dúvidas, comentários. Se eu falei muito rápido. Laura, muito boa a sua aula, né? É muito importante a gente falar hoje sobre liderança, né? Porque os desafios são cada vez maiores, né? Tanto para quem já é líder ou para quem é líder e precisa formar novos líderes, né? Então a gente deixa aberto agora para perguntas. O Murilo já mandou uma pergunta ali no chat. Quem quiser colocar sua pergunta ali ou erguer a mão e falar, fiquem todos bem à vontade. Também já está disponível ali no chat o link para nossa pesquisa, né, de satisfação da live de hoje. Então a gente pede que vocês participem, porque é muito importante a opinião de todos, né? Então, Laura, o Murilo colocou uma pergunta ali referente ao que você comentou das OKRs, né? Então, muito boa indicação do plano de desenvolvimento de líderes com base no conceito das OKRs. Metas no curto prazo. O que você indica para o pequeno empresário que tem interesse em mapear essas oportunidades de desenvolvimento, mas nem sempre consegue identificar os seus gaps por estar inserido na rotina do negócio e sozinho, muitas vezes, né, sem um gestor imediato? Perfeito, Murilo. Tem um ponto que é super importante, que é a maior comportamento, né, que a gente pode ter, a maior atitude que a gente pode ter para o nosso desenvolvimento, especialmente para a autoconsciência, é a gente pedir feedback. E esse pedir feedback, a gente, né, deveria trazer muito para o nosso dia a dia. Então, a gente pode pedir feedback para um cliente, a gente pode pedir feedback para a nossa equipe, para subordinados, para parceiros. Você tem uma outra empresa que trabalha em parceria, né? Então, poxa, terminou ali uma interação, terminou um projeto, terminou uma entrega. Olha, queria saber se você tem um feedback para me dar. O que você achou da abordagem? O que você achou da forma como a gente conduziu? Então, aqui é a gente perguntar mesmo. E aí, a prática de pedir feedback, né, ela vai além da pergunta em si, que a gente deveria fazer isso, né, de uma forma natural e contínua. Tem gente que no começo vai ficar assustado e vai, às vezes, né, falar, não, tá tudo ótimo, tal. Mas se você insistir um pouquinho, né, com o tempo, a própria equipe pode sentir abertura para falar alguma coisa. Uma dica que eu dou no feedback, Murilo, é assim, às vezes a outra pessoa fica constrangida. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que a gente não fala muitas coisas, né, diretamente, chega, senta e fala, olha, gostei disso, não gostei daquilo, tal. Às vezes não é muito essa a nossa atitude. Então, o que você pode perguntar? Uma pergunta que eu gosto muito é, poxa, posso perguntar aqui, né? Josiele, me fala uma coisa que eu fiz que você acha que ajudou a palestra. Me fala alguma coisa que eu fiz que você acha que atrapalhou o desempenho lá na palestra. Então, você tira um pouco o foco, né, de mim. Eu não quero que a Josiele fale, Laura, você é prolixa. Eu quero que ela fale, Laura, olha, quando você respondeu as perguntas, foi muito legal. Mas eu acho que durante a apresentação teve uma hora em que ela ficou um pouco prolixa. Então, assim, a gente tira o foco dela rotular e põe o foco em o que você acha que eu fiz que ajudou e que atrapalhou, que melhorou, né? Ou que poderia ser diferente numa próxima. Para a próxima ser melhor, o que eu posso fazer diferente? Então, é a gente pedir mesmo feedback, sabe? Solicitar.
E isso independe da nossa idade, da nossa posição na empresa, se a gente é o empresário ou é o estagiário, a gente deveria levar esse comportamento ao longo aí da nossa carreira. Ok, Laura, obrigada. Tem Vanira aqui com a mãozinha erguida. Pode falar. Oi, me ouve, Laura? Ouço sim. A minha dúvida é o seguinte, normalmente, na prática, a gente corre alguns riscos, por exemplo, não fazer uma escolha de um profissional quando você está pensando numa mudança de função dele. Vamos dizer, você tira uma pessoa de uma área técnica que é muito bom naquilo que ele Oi, vocês estão me ouvindo? Oi. Acho que cortou. Eu parei. Te ouço normal. Cortou, eu não ouvi a pergunta, cortou. Tá Você me ouvindo estava agora? começando a falar da mudança da área técnica. Sim, Tá, sim, então, por exemplo, a gente sabe que existem alguns riscos quando você tira uma pessoa de uma determinada função, de uma determinada tarefa que ele faz muito bem, e tenta alçar ele para uma nova realidade, para um novo cargo, para uma nova função. Claro que eu sou da opinião de que uma pessoa, para crescer, ela tem que estar disponível para crescer. Se ela se tornar tão importante a ponto de você correr o risco de tirar ela daquela função e não conseguir repor a altura, você nunca vai tirar ela dali. Então, claro que ela tem que estar disponível para esse crescimento. A pergunta que eu quero ensejar nesse processo todo é como minimizar esse risco, por exemplo, de fazer, eu acho que a pessoa X é ideal para tal cargo, e incorrer num risco de um erro de avaliação, na realidade. Ela é muito boa no que ela faz, mas pode não ser tão boa naquilo que eu imagino que ela seria como um futuro líder, por exemplo. É como Perfeito. minimizar esse risco. Certo. Bom, obrigada aí pela pergunta, né, Ivani? A gente vê isso com uma certa recorrência, né? É comum a gente ver pessoas que são promovidas, principalmente na primeira liderança, e as empresas acabam errando, né? Poxa, promoveu alguém que não deveria. Aí aquele ótimo profissional que desempenhava vira um gestor, um líder medíocre, né? E ainda acaba com a vida da equipe que ficou ali respondendo para ele, né? Ou para ela. O que a gente tem que fazer, e eu acho que é super importante isso que você está perguntando, porque tem uma avaliação para a gente escolher as pessoas, que é a gente separar desempenho de capacidade. E não é fácil, né? Eu falo que eu começo a falar aqui de habilidades, de capacidades, e às vezes a pessoa fala, está falando uma coisa muito técnica de RH. Por quê? Porque a gente não foi treinado, não são coisas que a gente, triviais, que a gente discute no nosso dia a dia. Mas existe a diferença da gente olhar para o desempenho da pessoa na função atual, e a pessoa pode ter um altíssimo desempenho, e é ótimo, né, que um novo líder, ele venha com esse histórico, porque se ele está desempenhando ali, já tem uma série de questões, tanto da aceitação dele, quanto do reconhecimento, que vão ajudar uma nova função. Mas a grande questão é que a gente não pode promover baseado no desempenho na função atual. A gente tem que fazer, que é o que eu falei que é um pouquinho mais complexo, mas muito importante, um prognóstico, né? Então, quando a gente olha a função que ele vai assumir, essa pessoa vai assumir, essa função de liderança, ela demanda quais habilidades? Antes a pessoa era, sei lá, um engenheiro que trabalhava ali em desenvolvimento de produto ou na área financeira, fazia muita planilha e tal. Agora tem que gerir a equipe. Essa pessoa é boa de planejamento? Ela se comunica bem? Aí a gente vai vendo todos os aspectos que a gente precisa naquela nova posição de liderança. E para a gente não ficar no achismo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar evidência. Então, em que situações, em que evidências esse candidato, né, à promoção mostrou que ele é um bom comunicador? Em que evidências, fatos reais que aconteceram, ele mostrou que ele é bom de planejamento, que ele sabe desenvolver pessoas? Então, poxa, porque se a gente pensar, um engenheiro, um analista senior, qualquer pessoa que esteja na equipe, que não é líder ainda, se você tem algumas habilidades de liderança, as pessoas já começam a te procurar, começam a tirar dúvidas com você geralmente começa a se tornar uma referência. Então, a gente vai buscar evidências, por mais que ele não tenha sido líder, das características de liderança, se ele apresenta ou não. Se ele não apresenta, a gente fala que a gente não consegue, né, vislumbrar ou visualizar essa pessoa numa posição de liderança. Então, a chance é que ele ou ela vá voltar ou vá
se manter ali fazendo atividades e comportamentos de um especialista, de um técnico, né, de um contribuidor individual. Então, pensa assim, busca evidência, mas evidências das características da posição futura, e não olhar só para o desempenho atual como é o melhor desempenho, logo é o melhor líder. Às vezes, no ranking, se a equipe tiver 10 pessoas, às vezes o seu melhor candidato à liderança vai ser o terceiro do ranking, né, e não o primeiro necessariamente. Então, às vezes é difícil a gente desvincular, né, desvencilhar dessa visão ou desse senso comum, de que o melhor da equipe é o que tem que ser promovido, né? Não, perfeito, muito boa a tua colocação. Acho que essa parte que eu coloquei do risco, né, envolvido na realidade, porque existe esse risco de erro nessa análise, na realidade. Mas ótimo, muito bom. E erro vai ter sempre, tá? Eu falo assim, olha, a gente faz aqui na consultoria assessment, eu fui RH, né, a vida inteira pregressa antes de empreender, e a gente não vai acertar 100% das vezes. Agora, a gente tem que ver se a nossa avaliação, se a gente está errando mais do que acertando, é porque as nossas premissas ou a nossa visão não está adequada. Então, trocar, faz uma decisão um pouco colegiada, pega a opinião de outras pessoas, sempre com a mente aberta, porque às vezes a gente fica com aquele viés, né, de que a gente só leva em consideração a opinião que confirma a nossa visão. E a opinião, que é aquela pessoa que fala, olha, mas no dia a dia essa pessoa não se relaciona tão bem, tá? A gente fala, mas isso aí é porque fulano não é muito fácil de se relacionar. E às vezes a gente não ouve o que a gente tem que ouvir. Então é a gente ir trabalhando nessa nossa escuta e os nossos critérios, e refinando. Mas a gente vai melhorando com o tempo mesmo. Valeu, Laura. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? O Vitor ergueu a mão. Boa noite, Laura, tudo bom? Boa noite, Vitor, tudo jóia, e você? Tranquilo também, graças a Deus. Trabalhando bastante, começando 2021 aí com bastante força, inclusive a live de hoje lotada aí, o pessoal, tem muita gente que ainda está, inclusive, de férias, dando uma descansada, mas mesmo assim vieram nos assistir, então isso é muito bacana. Laura, eu estava vendo um pouquinho da sua apresentação e pensando um pouco naquele 70% do desenvolvimento, ele é realizado on the job. Uhum. E eu estava pensando um pouco, quando chegou naquela parte da apresentação, sobre uma pessoa que passa 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Não é exatamente, ele não vai ter exatamente sucesso fazendo por 10, 15 anos a mesma coisa. Porque, e aí depois você complementa isso lá naquela parte das experiências. 70% se aprende on the job, mas eu preciso de experiências diferenciadas para conseguir aproveitar desse on the job. É isso o entendimento? Perfeito, é isso mesmo. A gente fala assim, às vezes, né? Ah, a pessoa tem 20 anos de experiência. Aí eu sempre brinco assim, mas tem 20 anos de experiência ou tem 1 ano de experiência e 19 de repetição? Porque se a gente tem 19 de repetição, de nada adianta, porque a gente tem uma experiência, né? Então, às vezes a gente vê líderes, né, de diferentes empresas com 20, 30 anos, e às vezes a avaliação executiva não é tão boa, e a pessoa fica, como assim, né? Você está falando que a minha carreira, tudo isso não valeu? Não, claro que valeu. E para essa função, se for este o script, está perfeito. Agora, para um novo desafio, como você não se desafiou em diferentes situações, é muito arriscado para a empresa, né? O Ivani estava aqui comentando, poxa, como que eu diminuo o risco? Uai, se a pessoa ficou 20 anos fazendo a mesma coisa, vai ser muito arriscado colocar num lugar diferente. Então, o que a gente tem que buscar? Quantidade de experiência, diversidade e qualidade. A gente tem que ter tempero na nossa experiência, diferentes tipos de experiência e, poxa, se eu puder ter 2 vezes, né, de cada uma daquelas 15 experiências, maravilhoso. Então, perfeito, seu entendimento está corretíssimo, não dá para a gente ficar só repetindo, não. Então, por exemplo, se eu tenho uma das coisas que a gente tem que pensar aqui, que a grande maioria dos meninos que nos assistem, meninos e meninas, eles são gestores, então os líderes de suas empresas são os próprios. E aí eu estou pensando o seguinte, para uma empresa que talvez seja antiga e que está colhendo o mesmo tipo de resultado, que ela não conseguiu ir à frente ou que ela se sente talvez estagnada, o que seria uma indicação adequada de tentativa de mudança, eu digo, para chegar a um resultado melhor, um resultado excelente, eu vou dizer?
nesse âmbito? O que eu acho que é importante, assim, né? A gente que é empresária, eu sou empresária há 6 anos, estou aqui aprendendo ainda, né? Mas o que eu vejo, assim, nós seremos o teto da nossa organização, a não ser que a gente contrate, profissionalize, traga, né, outras pessoas do mesmo nível de senioridade, mais do que o nosso. Mas enquanto nós somos os cabeças da empresa, nós somos o teto dela também, né? A gente tem que ter clareza disso. Então, se a gente está aqui numa empresa que ela está um pouco estagnada, que não muda, tal, pode ter algum fator de mercado? Até pode, só que ele tem que olhar a sua concorrência e ver se também ninguém andou, né? Poxa, era um produto ou um setor vaca leiteira, está acabando mesmo e daqui a pouco é decadência. Aí é uma coisa, aí como que a gente muda na nossa área de atuação. Mas tirando isso, né, se a gente não está no mercado em que a concorrência, se a gente está no mercado que a concorrência evolui, que as coisas andam e a nossa empresa não vai, aí eu acho que é hora da gente olhar para o desenvolvimento do líder que está ali, né, à frente dessa empresa. E isso é muito importante, porque assim, ó, mesmo grandes empresas, eu estava hoje, um ex-coach meu entrou em contato, ele falou assim, estava trabalhando num banco XPTO, e falou assim, saí de lá, porque me contrataram para fazer uma transformação digital, mas os donos, né, as pessoas ali, os executivos, não queriam nem ouvir falar, não queriam nem entender. Então, eu poderia responder aqui, Vitor, assim, poxa, traz gente nova, oxigena, mas não vai adiantar que o empresário não oxigenar, entendeu? Porque foi o exemplo que o meu ex-coach relatou hoje. Eu fui lá, me contrataram, né, pagaram caro para a pessoa estar lá, trouxeram a pessoa, só que não queriam ouvir, não queriam aprender, queriam só fazer, mas não é mágica, né? Então, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que procurar olhar para fora, né? Se quer sair do país, fazer uma imersão, conversar com outros empresários, trazer consultoria de inovação, fazer um coach, sei lá o que vai fazer, mas tem que trabalhar esse empresário. Então, basicamente, uma coisa importante para o nosso pessoal que nos ouve se você tem uma empresa que está talvez estagnada, ou que você precisa levar ela a um resultado diferente, é importante trazer sangue novo, mas muito mais do que sangue novo, abrir a cabeça e estar disposto também a aceitar que o sangue novo renove a própria empresa, que as pessoas que venham de fora também tragam ideias diferentes. Porque isso é muito comum nas empresas, você trazer gente de fora, e aí quando a pessoa senta na cadeira, alguém bate nas costas dela e fala assim, não tenta inventar a moda, dança conforme a música. É o mais comum. A gente sempre fez assim. Uma coisa legal que você colocou, que eu achei bem bacana, que é um ponto de vista diferente, não significa que você falou isso ao longo da sua apresentação, você falou, não importa qual nível que eu tô, eu posso pedir um feedback. Isso é uma coisa que eu trabalho bastante com a minha equipe. Inclusive, hoje nós estamos trabalhando o desenvolvimento de uma pessoa, que é a Josi. A Josi é a primeira apresentação dela hoje. Foi super bem, Josi. E hoje a Josi está passando numa prova de fogo aí, então... buscando o desenvolvimento também. Então, inclusive, está indo super bem, viu, Josi? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Josi. Obrigada. Essa questão, eu acho que tem que ter muita humildade para entender que não importa em qual nível você está, você tem a obrigação de pedir feedback também. Inclusive, uma coisa que eu faço bastante com a equipe, as meninas estão aí assistindo, elas podem confirmar o que eu estou dizendo ou falar que eu estou mentindo. Eu sempre peço também muito feedback em relação a dizer, poxa, será que isso que eu estou fazendo está certo? Porque a gente é plausível de erro, a gente trabalha através dos modelos mentais que a gente tem. Então, você ser o cara, o topo dentro da sua organização, não significa que você não deve pedir feedbacks. E principalmente, você colocou uma outra situação que eu achei bem interessante. Não só porque eu sou o dono da minha empresa, eu não posso contratar alguém mais sênior do que eu. Às vezes, eu posso trazer alguém que entende mais do que eu naquele determinado assunto. E aí eu vou ser bem específico. Nós temos, por exemplo, empresas de gente que é muito técnica, de gente que tem a característica de inventores, por exemplo. Uhum. E eles, obviamente, estão enfrentando o mercado. Eles irem para o mercado, eu acho que é uma coisa legal enquanto desenvolvimento. Por outro lado, é uma coisa que eu acredito que, assim, eles vão conseguir ter um desenvolvimento com um certo tempo.
talvez uma coisa que consiga dar uma diferenciada no negócio seria trazer alguém de mercado que entende de mercado para fazer vendas, para tocar a parte comercial, enquanto ele se encarrega daquilo que sabe fazer e que funciona, e aí colocar a engrenagem de tirar. É mais ou menos isso. Eu vou até contar um caos aqui, né, gente? Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, então eu gosto de contar caos, assim. Você é de que cidade, que uma pergunte? Oi, eu sou de Dourados. Dourados? Conheço lá bastante região de Jardim. Bacana, muito bom. Então, eu vou contar um caos aqui, né? Hoje, a minha empresa tem um pouco mais de 6 anos e eu tenho uma sócia há 2 anos e pouco. E essa sócia, ela trabalhou comigo na Raizen, uma empresa que eu trabalhei, né? Não comigo, a gente trabalha em áreas diferentes dentro do RH. E aí, ela saiu da empresa que ela estava trabalhando e falou, olha, tô saí, queria bater um papo com você. Eu falei, opa. E a gente estava num pico de projeto muito grande na consultoria. E a gente conversou, eu falei, você não quer vir fazer, né, esse projeto comigo? Tá? Ela falou assim, eu quero, sim. Eu falei, beleza, então eu passo na sua casa amanhã, 8 da manhã, a gente vai para uma reunião de conselho de uma empresa, de um cliente nosso. E aí eu falei, bom, mas para você começar com chave de ouro, eu vou passar na sua casa e vou te pegar, que é para você não ter perigo de você desistir, né? E a hora que eu entrei no carro, ela falou assim, oi, chefa. Daí eu olhei para ela e falei, você não entendeu nada, né? Por quê? Porque, não sou eu, né? Não é nenhuma iluminação divina, não. Mas eu acho que a gente tem que olhar as pessoas que trabalham com a gente como parceiros. Então, assim, por quê? Primeiro que, né, eu falo, eu tenho aqui minhas qualidades, mas eu não sou aquela gestora que quer ficar falando, agora você faz isso, faz aquilo. Então, eu preciso de pessoas com autonomia, com senioridade, parceiros meus, sabe, que me complementem. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar quando a gente traz uma pessoa senior. Às vezes você vai ser melhor numa coisa, a outra pessoa vai ser melhor na outra, mas se a gente vê essas pessoas como parceiros, a gente só tem a ganhar e a pessoa se sente muito melhor, né? Porque ela vai ter um espaço de contribuição que é maior. Mesmo sendo dona da empresa, né? Os empresários aqui, colegas sendo donos da empresa, a gente está ganhando. Você está remunerando aquela pessoa. Aquela pessoa tende a não ser uma pessoa super barata, né? Se ela é uma pessoa senior também. Então, vamos usar isso numa parceria, de fato. Agora, quando a gente está falando de pessoas, eu falo que, às vezes, Vitor, no trabalho, a gente infantiliza um pouco o nosso time, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se a pessoa é uma pessoa senior, que tem experiência, que conhece aquela área que para a gente, às vezes, não é uma coisa boa, a gente não tem que tratar aquela pessoa com menos senioridade, né, do que a gente. Ela sabe, e essas pessoas tendem a ser mais maduras, sabe quem é o dono da empresa, sabe quem é o líder da empresa. Então, todo mundo tem seu lugar, né? Às vezes a gente quer ocupar aquele lugar de, nossa, não posso ser, a palavra que está na moda, vulnerável, eu tenho que ser forte, eu tenho que ter todas as respostas. Eu não sei. Então, hoje a Anne, que entrou lá, que falou, oi, chefe, eu falei, você não entendeu nada, que eu não sou chefa de ninguém, eu sou parceira, e que depois ela entendeu rapidamente, ela é minha sócia e tudo mais, então a gente tem uma parceria ainda maior, de fato, mas é a gente olhar o time dessa forma, sabe? Como que a gente coopera, como que a gente forma uma equipe mesmo, em que eu sou melhor nisso, e ela me pede ajuda nisso, e eu sei que ela é melhor naquilo, e eu vou pedir ajuda para ela naquilo. E a gente faz os combinados. Eu acho que essa é uma outra coisa que faz muita diferença na prática. Às vezes a gente quer esperar a equipe chegar, e aí falar, não, vai me conhecer com o tempo, ou, né, minha fama me antecede, o pessoal vai dizer aí como que funciona. Se a gente está numa parceria mais senior, né, você está trazendo a pessoa mais senior para a sua equipe, você pode falar, olha, deixa eu te contar um pouco, aprendi isso com um diretor de uma empresa que eu atendi, eu era RH dele. Ele falou, Laura, eu preciso fazer um evento, ele chegou na empresa de fora, né, era de outra empresa, preciso fazer um evento com o meu time de gerente. Falei, beleza, vamos fazer e tal. Aí ele falou para o time dele de gerente, vou me apresentar, esse aqui é o Rodrigo, eu funciono assim, isso aqui eu sou muito bom, pode me pedir ajuda, isso aqui eu sou muito ruim, se eu precisar fazer isso, eu vou ter que contar com vocês. Se você fizer isso aqui, você está pisando no meu calo, você vai me irritar profundamente, não admito isso. Aí eu olhei, assim, era tipo a primeira semana. Aí ele falei, nossa, Rodrigo, você é bem direto, né? Ele falou assim, eu tenho muito resultado a ser entregue. E eu não tenho 2, 3 anos para o pessoal me conhecer, saber como funciona. E agora eu queria que vocês me contassem aí como que vocês funcionam também. Vamos cortar caminho. Então, eu acho que esse tipo de conversa, sabe, de adulto para adulto, pode funcionar bem, pode encurtar uns caminhos aí e dar bons resultados, sabe? Duas coisas que você falou agora que me chamam bastante atenção e que fazem muito sentido. Uma delas eu acho que está ligada à maturidade de você entender que se colocar num lugar de vulnerabilidade, dizer eu não sei isso,
demonstra muito mais uma maturidade do que você se meter a querer ser o antigo, como é que é a última geração que tinha dos baby boomer, que eles não tinham erros, eles eram simplesmente estreitos, então era hierarquia total, quem estava no topo tinha que saber as decisões que tomava, e era isso que era a vida, e beleza. Então eu acho que exatamente, você saber onde você é bom e onde você não é bom, e ter a humildade de dizer, esse não é o meu negócio, eu acho que isso é de uma maturidade gigantesca, de um nível é uma qualidade excelentíssima. Outra coisa que já casa, inclusive, com isso, que era o que a gente estava falando enquanto você falava de parceria, e eu acho que isso vale muito para o pessoal que nos assiste hoje, é a questão de você entender aonde você é bom e saber que ali eu não vou dizer que você tem que ter a última palavra, mas você tem que saber que nesse ponto você tem uma base, eu vou dizer, para poder tomar um pouco mais as decisões. E também você se conhecer muito bem aonde você não é bom, e principalmente nestes pontos aqui, você buscar pessoas que te complementam. Você falava sobre trazer pessoas que venham ajudar. Eu acho que isso casa muito. Você tem que entender qual é o seu modelo de trabalho, o que você busca e como você pode se complementar. Eu acho que existem pessoas, por exemplo, que fazem muito bem aquilo que são mandados e que funcionam muito bem com líderes, que também partem de um princípio de comando e controle. Assim como você tem pessoas que trabalham muito bem com criatividade, que trabalham bem sozinho, que você dá uma ordem ou você dá uma direção e essas pessoas conseguem criar o ambiente que é necessário para fazer acontecer. E que funcionam bem com outro tipo de líder. Então, eu acho que buscar essa complementaridade de expertises, eu acho que é uma coisa muito significativa dentro do que você está falando hoje, que eu acho que faz sentido para os meninos que nos escutam agora. Perfeito. E vou dizer assim, pessoal, não é fácil não, porque é muito mais fácil trabalhar com o igual, né? O igual não dá trabalho, porque ele pensa igual você. Então, assim, se você fosse pintar a parede de verde, o igual vai lá e vai pintar a parede de verde também, então não vai te dar trabalho nenhum, tá tudo certo. Só que se a gente é, né, um empresário, e a gente não é completo, e a gente traz mais gente igual a gente está, tudo bem, reforçando e potencializando o nosso ponto forte, mas a gente está numa tremenda exposição do outro lado, né? Não tem ninguém olhando para aquilo que a gente não sabe fazer. Então, é a casca de banana, é onde nossa empresa corre risco mesmo. Então, não é, de novo, né? Eu gosto de trazer aqui, porque eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com gente igual a mim. Hoje em dia, aqui na consultoria, a gente faz tudo é colaboração, tudo é super legal. Para mim, é um exercício, só que o resultado é muito melhor. E olha que eu até acho que eu faço bem o que eu faço, mas o resultado é muito melhor. Então, gente, eu acho que é treino, né? Eu acho que, às vezes, a gente que tem cabeça de especialista, que entende de um negócio que é do nosso jeito e tal, mas conforme a gente vai experimentando e vai vendo absorvendo mesmo a opinião dos outros, né, um insight, uma perspectiva, o resultado fica melhor. Então, eu diria, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena, e a gente aprende. Depois fica bom também. Com certeza. Laura, muito obrigado. Obrigado pela participação conosco. Eu deixo de volta a palavra para a Josi. Inclusive, teve alguém que tinha levantado a mão aí, eu acho que acabou abaixando. Se quiser puxar aí a conversa, eu acabei assumindo, mas agora eu os deixo novamente. Obrigado, Laura. Valeu, Vitor. Obrigada. E obrigado e parabéns também, Josi. Obrigada. Então, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Quem tinha erguido a mão gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que rapidinho, então, fui eu que levantei a mão. Boa noite a todos, meu nome é Marcos. Eu acho que eu queria complementar um pouco a fala do Vitor e pegar a opinião da Laura, né, sobre como que a gente pode compor os perfis de liderança em empresas que têm ou tendem a reforçar características que trouxeram ou foram características muito dos empreendedores, né, como o Vitor e a Laura estavam conversando agora, né? Como que a gente consegue levar um pouco dessa necessidade dos perfis complementares, que a gente vê cada vez mais que não é o que trouxe, ou que foi... Oi?
Estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Não é o que nos trouxe até aqui, ou que foi uma característica vencedora na formação de um empresário ou de um empreendedor, que vai fazer com que ele vença os desafios que estão mudando a cada momento, né? Como que você vê isso, Laura, a questão de complementariedade? Sabe o que eu acho muito importante? E a gente tenta manter essa abordagem nos nossos projetos. Eu acho que tem sim, né? Essa máxima não é o que te trouxe aqui, que vai te levar para frente, mas eu acho assim, ó, não dá para a gente querer caracterizar uma empresa inteira. Então, eu acho que é muito importante a gente entender assim, ó, o que, de tudo que a gente trouxe até aqui, né, é importante e precisa ficar, que ajuda para o futuro, né, que continua contribuindo. Então, assim, seriam os 3 Cs que a gente fala, né? O que a gente tem que continuar fazendo? Isso aqui é muito bom, virou o DNA da nossa empresa, né? É a característica do empresário e tudo mais. O que a gente tem que começar a fazer, que a gente não faz hoje? Então, né, pegar aqui, sei lá, inovação, olhar mais para o mercado, ouvir mais o cliente, a gente tem que começar a fazer. E o que a gente tem que cessar, parar de fazer. Porque isso aqui, né, não vai nos levar a lugar nenhum e não é mais uma coisa positiva olhando para frente. Então, eu acho que é importante a gente, digamos assim, né, honrar isso que trouxe aqui e permanecer com o que é bom. Porque sempre tem, né, alguma coisa que vai continuar ajudando. E eu falo assim, toda vez que a gente vai fazer uma transformação numa empresa, a gente está, por exemplo, vai entrar no projeto de transformação cultural. É muito penoso se a gente chega num lugar e a gente quer mudar absolutamente tudo. Então, é muito importante a gente fazer um diagnóstico e entender de todos esses aspectos, o que a gente quer manter que ajuda o nosso futuro. Tem sempre, né, coisas boas, sempre tem. Então, isso aqui a gente mantém, valoriza e leva para os próximos líderes. Agora, tem mais um monte de outra coisa aqui, de outras coisas que a gente precisa para vencer no mercado, que não tem na cultura e que não tem nessa liderança. Então, a gente vai buscar, ou desenvolver dentro de casa, ou contratar de mercado pessoas que tenham essas características. Mas eu acho que compor, sabe, com quem está, valorizar, e essa pessoa também que trouxe a empresa até aqui, saber, esse é o legado que eu deixo, isso aqui vai continuar, e isso aqui realmente, se eu quiser que essa empresa continue, eu vou ter que abrir mão, né? Eu vou ter que entender que são outros tempos. O Vitor estava falando ali dos baby boomers, gente, é outro contexto, né? Olha a complexidade de mundo que a gente tem, olha a informação, olha a concorrência, olha a informação que o nosso cliente tem, às vezes sabe mais que a gente. Então, a gente está num ambiente em que não dá nem para a gente fingir que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe, e todo mundo sabe que a gente não sabe tudo. Essa é a grande questão, né? A gente não está enganando ninguém. Quem sabe aí, me fala como que vai estar a sua empresa daqui 2 anos. Eu estou aqui, né, olhando para 2021 e fazendo esses planos para ver como que a gente passa tal pela fase. Mas eu acho que é muito disso, assim, né? Que de bom fica, valoriza, traz as pessoas juntas e dá muita clareza. Daí fala, beleza, a gente vai manter isso aqui, a gente vai valorizar. Mas eu conto com você para dar abertura para este novo. E, ó, tem um monte de coisa aqui. E, principalmente, me permite uma última coisa, o que a gente vai abrir mão, o que a gente vai parar de fazer. Porque não adianta eu manter o que é bom, não adianta eu dar espaço até para o novo, que precisa vir, para a inovação e tal, mas eu manter coisas que são sinais muito ruins, né? Que são sinais, por exemplo, sei lá, se tem uma cultura ou um líder que é muito paternalista ou que privilegia, né, determinadas características que não é mais o que a empresa quer, isso a gente tem que matar na raiz, né? Senão não é ordem, né? Esse sinal contrário confunde a organização inteira e daí a mudança não acontece. Então, tem coisa que a gente tem que parar de fazer também. Legal, obrigado. Imagina. Legal, pessoal. Alguém mais tem alguma consideração, alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa aula de hoje. Laura, principalmente você, né, pela sua disponibilidade e por compartilhar conosco o seu conhecimento, né? Eu acredito que a gente vai conseguir aplicar muita coisa que foi aprendido hoje, né? Tanto nós do Bioparque quanto as empresas, né, que estão participando conosco da aula. Na próxima segunda-feira, então, a gente tem a continuidade das nossas aulas, né, do módulo de atração e desenvolvimento de talentos. Na próxima semana, então, o assunto vai ser avaliação de desempenho. E não perca, né? Também vai ser uma aula muito boa, muito importante no módulo.
E também eu gostaria de aproveitar e desejar um ano novo, né? Para todos com muito sucesso, objetivos alcançados e até a próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, pessoal. Até mais. Até.